4 de outubro de 2014. A noite cai sobre a Praça de São Pedro quando Francisco se junta à multidão que o aguarda. Era a vigília de oração preparatória para o Sínodo sobre a Família, cuja terceira Assembleia Geral Extraordinária estava prestes a começar, tendo a família no centro das atenções. Por isso, o Papa encontrava-se com as famílias naquele fim de tarde e para elas dirigia as suas palavras. La comunione di vita assunta dagli sposi, la loro apertura al dono della vita, la custodia reciproca, l'incontro e la memoria delle generazioni, l'accompagnamento educativo, la trasmissione della fede cristiana ai figli. Con tutto questo, la famiglia continua ad essere scuola senza pari di umanità, contributo indispensabile a una società giusta e solidale. Um ano depois, no próximo mês de outubro, voltará a reunir o Sínodo dos Bispos, desta vez em Assembleia Geral Ordinária, para, após discernir sobre as ideias propostas pelo anterior encontro, apresentar soluções concretas para tantas dificuldades e desafios que as famílias hoje enfrentam, para dar resposta, como dizia Francisco, aos numerosos motivos de desânimo que envolvem e sufocam as famílias. Hoje, a Igreja assinala o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A iniciativa começou no Concílio Vaticano II e resulta de um desafio do Decreto Intermirifica, que em 1963 propunha olhar as vantagens dos novos meios de comunicação e levar a Igreja a aproveitar as suas potencialidades. Todos os anos, os Papas escrevem uma mensagem alusiva a este dia, que depois as estruturas da Igreja em cada país, em cada diocese, procuram difundir junto dos profissionais da comunicação social. E Francisco, desta vez, apresenta a família como a primeira escola de comunicação social. Segundo o Papa, ela educa e prepara para a comunicação da verdade, inspirada pelos valores, marcada pelos afetos e pelos vínculos familiares. O homem será sempre um homem de vínculos com alguém e esse alguém será a sua família, seja de sangue ou não. E, portanto, a comunicação fundamental é por aí que passa. Pode ser formada por nós também, ou, enfim, ou podemos ser agentes dessa formação e podemos ser úteis ou não. Aí é que depois a palavra do Papa é fundamental para as famílias cristãs, obviamente, embora as palavras do Papa sejam para todo o mundo e para a sociedade em geral. Acho que o que ele diz é tão importante, é tão verdade, que não tem sequer só o fundamento evangélico, nem é essa a questão. Eu acho que o Papa fala com o coração para os corações dos homens e, portanto, e das famílias. A partir da família, o Papa quer chegar aos grandes meios de comunicação, aos profissionais que, também eles, se debatem com a transmissão da verdade. Também eles são pais e mães de família. Nunca consigo dissociar o facto de também ser mãe e, de facto, de ter a noção de que a comunicação em família é essencial. Eu tenho uma filha com 19 anos e outra com 14, portanto, estou naquelas idades complicadas, tenho hoje outros desafios que não tinha quando elas eram mais pequenas, mas a comunicação foi sempre muito importante dentro da nossa família e continua a ser. Como jornalista, eu acho que, sobretudo, esta mensagem, e eu entendia assim,
deve interpelar-nos, e ainda mais nós que trabalhamos em médias ligadas à Igreja Católica, em que a família tem muita importância, deve interpelar-nos a pensar se de facto estamos a falar da família como devíamos falar, da maneira correta, ou se só falamos dos casos mais negativos. Que exemplo é que estamos a dar aos outros, que testemunho é que transmitimos? Sem se prender na especificidade dos grandes meios de comunicação, na complexidade dos métodos que procuram fidelizar audiências e públicos, Francisco sugere o regresso à simplicidade, à dimensão autêntica do comunicar. O presidente da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais sublinhava este facto, dizendo que as palavras do Papa não devem ser entendidas como considerações piedosas. Eu sei que a imposição do imediato, as pressas, a pressão dos números, a necessidade das vendas, a rentabilização dos investimentos, a insegurança dos postos de trabalho e tantos outros fatores empresariais não se compadecem, ou melhor, parecem não se compadecer com aparentes considerações piedosas. Mas não são considerações piedosas, no sentido negativo da expressão. Na consolidação ou na recuperação de valores sociais e humanos fundamentais estará a prazo a consolidação ou a recuperação dos próprios média. Vale por isso a pena abrir este livro, o livro da família, e tentar aprender. Tentar aprender com a família, regressar aos valores e aos princípios éticos que esta propõe aos seus membros e recuperar este espírito para que ele inspire também a forma como os grandes meios comunicam. Um desafio que retiramos da mensagem do Papa e que se apresenta aos profissionais do jornalismo. Como é que aqueles que diariamente lidam com a notícia acolhem a sugestão do Papa? Quem tem a responsabilidade de comunicar e de assegurar que a mensagem passa e seja eficaz, pode comunicar de forma diferente. A família, como comunicação, é um modelo para os grandes meios? A maioria das pessoas são dos clubes de futebol dos pais. A maioria das pessoas são das religiões dos pais. A maioria tem o mesmo voto ideológico que os pais. Porque, obviamente, que os pais interpretam o mundo de acordo com aquilo que é a sua verdade. A diferença é que os meios de comunicação social, e aí é que me parece a tentativa de colar a família como modelo aos média tradicionais, é que os média tradicionais também têm o seu modelo de verdade. E é um modelo de verdade de uma sociedade cada vez mais em que o relativismo impera, seja de que forma for. Por isso, jornalismo de causas, médias engajados em determinados valores, é mais complicado porque há quase uma toalha cética, há quase luvas de cirurgião quando se lida com essa realidade. A pressão informativa, a vertigem da novidade e de a levar em primeiro lugar, ditam a regra do jogo. Comunicar implica deontologia, regras éticas a respeitar, mas os profissionais têm de as conciliar com uma missão que, sendo nobre, é ao mesmo tempo um negócio de milhões. Todos os jornalistas gostariam de fazer notícias diferentes, mas a realidade impõe-se-nos e naturalmente isto é um mercado, isto é um negócio, para o bem e para o mal. Eu prefiro que seja um negócio do que seja algo ao nível do mecenato. Quer dizer, eu não quero ter nenhum benemérito que me financie as notícias que eu faço. Eu quero que as minhas notícias tenham retorno, tenham saída, tenham divulgação. Para isso é necessário eu adequar-me àquilo que é a sociedade atual. Por isso, se a Igreja conseguir mudar a sociedade, naturalmente as notícias serão mais de acordo com aquilo que a Igreja gostaria, ou os valores que estão subjacentes àquilo que o Santo Padre gostaria. Mas são conceitos diferentes. O jornalista está num mundo diferente que ao mesmo tempo que estão outras estruturas. Se a família é um modelo de comunicação, o Papa também não ignora as dificuldades que esta enfrenta.
Obstáculos à comunicação que se tornam ainda maiores em caso de deficiência de um dos membros da família. Conceição e Nuno são exemplo de uma destas famílias, cujo processo de comunicação se apresenta mais desafiante. Pais do Pedro e da Ana viram a sua rotina familiar alterada quando, há 16 anos, se aperceberam que a sua filha apresentava necessidades especiais. Descobrimos uma data de coisas novas que fomos, no fundo, obrigados a descobrir. A comunicação é muito espontânea e muito natural no dia-a-dia, porque a Ana não adere muito a muitas técnicas e, portanto, o gesto aderiu a um ao outro, mas não adere muito. Depois, como ela é muito expressiva, como consegue dar a entender aquilo que pretende, ela própria nunca foi aderindo muito a modelos de comunicação. Depois temos algumas coisas práticas, de que a casa esteja de forma a que ela possa estar, de que possa fazer as coisas que ela gosta, que tem prazer de fazer. Uma das coisas que acho que transformou mais, e se calhar ao nível pessoal, é que aprendemos a não planear. Ou seja, vivemos o dia-a-dia. Porque se nós projetamos determinada coisa, determinado objetivo, depois acaba-se por trocar, porque ou a Ana adoece, ou começa a ter uns dias com mais convulsões do que outros. E isso foi um bocadinho contra a natura, porque se a aviação gostamos planear, é ter objetivos concretos e planeá-los, aprendemos a não planear. Hoje reconhecem que a atividade profissional lhes permite dedicar a atenção que as necessidades especiais da Ana requerem. Mas cada membro desta família teve de enfrentar um processo de mudança perante a nova realidade. Sempre fui muito organizada, muito cumpridora de horários, muito cumpridora de tudo, e percebo que desde que existe todas estas limitações e a existência da Ana, que tem muita riqueza, mas também tem todas estas coisas, tive que ir abandonando um bocadinho esse rigor, porque não é possível, e depois, se ficamos a lutar com isso tudo, acaba por não se... Para além de toda a frustração, porque não se consegue mudar, é assim, não há mudança. Vamos depois também limitar a disposição com que estamos para o dia-a-dia, a disposição com que estamos para tudo. E, portanto, fomos aprendendo a viver assim. Portanto, no momento, no dia-a-dia, conforme as coisas vão acontecendo. E comunicação, nesta família, é assumir e integrar as diferenças. Ninguém fica de fora. A família é um todo. Tudo se organiza numa relação de amor e de entrega. Isto é comunicar afetos, criar vínculos, como refere o Papa na sua mensagem. Para onde nós vamos, a Ana vai connosco. Procuramos também integrá-la na sociedade. A Ana, se nós vamos ao teatro, vai connosco. Se vamos ao cinema, vai connosco. Logicamente, procuramos, quando vamos ao cinema, ver filmes mais adaptados para a idade da Ana e para aquilo que a despertam. Filmes de desenhos animados, por exemplo. Mas procuramos exatamente andar connosco. A imagem está na Igreja da Visitação, em Israel, e narra o episódio da visita de Maria, a sua prima Isabel, que Lucas descreve nestes termos. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, ergueu a voz e exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Francisco escreve na sua mensagem para este Dia Mundial das Comunicações Sociais que o ventre que nos abriga é a primeira escola de comunicação, feita de escuta e contacto corporal, onde começamos a familiarizar-nos com o mundo exterior num ambiente protegido e ao som tranquilizador do pulsar do coração da mãe. Hoje,
A tecnologia permite o acompanhamento e a leitura de todos os parâmetros de uma gestação. A gravidez é monitorizada e a criança que se prepara para vir ao mundo é já, de alguma forma, conhecida dos pais, mesmo antes de nascer. O que a ciência também diz é que a criança também acompanha o que se passa cá fora e vai aprendendo a comunicar. Imaginemos o pai, que fala com a criança muitas vezes através do abdômen da mãe durante a gravidez. Se imediatamente quando o bebê nascer, se pegarem em 3 ou 4 homens, todos eles com o mesmo timbre de voz, um timbre grave de voz, e se puser a falar esses vários homens para o bebê, os pediatras comportamentais são capazes de perceber que o bebê, embora os timbres das vozes dos homens a qual está a ser exposto sejam semelhantes, o bebê reage de forma diferente ao timbre daquela voz, do pai ou de outra pessoa qualquer, que lhe falou muitas vezes durante a gravidez. Portanto, a comunicação neste período é já eficaz. Não se trata simplesmente de se familiarizar com vozes mais próximas. A comunicação já determina a própria estrutura linguística. O choro de um bebê de mãe francesa, ou que foi exposto à língua francesa durante a gestação, é acentuado, é mais alto, é mais intenso na parte final do seu choro antes de respirar outra vez, enquanto que um bebê que foi exposto à língua alemã, que construiu, que começou a ligar os seus neurónios de uma forma diferente, chora inicialmente mais alto e depois vai atenuando o seu choro até interromper para respirar outra vez. Portanto, as ligações neuronais que se fazem dependem da sintase das línguas, e um exemplo típico que foi estudado entre o francês e o alemão, mas seguramente, se estudarem línguas de outras proveniências, os bebés terão outro tipo de choro e isso poderá ser estudado. O Papa remete-nos para a família como modelo de comunicação no momento em que os meios tradicionais de comunicação parecem um tanto à deriva. Hoje alterou-se profundamente o modelo de negócio dos média. As novas plataformas, as redes sociais disseminaram os canais informativos que transportam um caudal de notícias como nunca foi possível. Ninguém compra jornais, ninguém compra revistas. Vamos todos ao Facebook, vai-se toda a internet picar. Quem nunca sacou uma série da internet que atira a primeira pedra. Por isso, vamos ser o modelo. Morreu. O modelo como o conhecemos, que sustentou esta estrutura durante século e meio, morreu. O que não é necessariamente mau. O jornalista é uma coisa recente. Enquanto profissão tem cerca de 200 anos. Profissão autónoma, com valores, com critérios. Virão outras coisas. Eu continuo a acreditar que há uma relação de verosimilhança ou de confiança na informação que terá que ser validada de algum modo. Por isso, esta profusão não afeta os grandes títulos tradicionais, as grandes agências de notícia, afeta do ponto de vista do retorno, mas nunca se leu tanto a Time ou o Guardian, nunca as notícias do Guardian ou notícias do New York Times foram tão lidos como agora. O problema é que eles não ganham dinheiro com isso. A situação favorece a tendência de imitar o parceiro. A imprensa vai atrás do que vende. Aposta em géneros informativos que, por vezes, roçam o ridículo. É a luta pela audiência a qualquer preço. Este estado de coisas torna ainda mais evidente a importância da educação mediática. Eu acho que é isso que o Papa quer quando fala da capacidade de narrar. O capacidade de narrar implica organizar a informação que recebemos enquanto receptores é o primeiro passo de educação mediática. E eu acho que cada vez mais as escolas, cada vez mais as várias instituições, e eu defendo isto há anos, seja cursos cursos ligados à área da justiça, seja ao nível superior, ao nível pós-graduação, ao nível do SES, ou mesmo cursos de Direito, seja cursos ao nível da administração pública, seja a formação dos sacerdotes, por exemplo, tudo deveria ter disciplinas de comunicação. Seja para gerir a informação que é dada, seja para organizar a informação.
Se uma criança de 6, 7, 8 anos souber gerir a informação que está a consumir, vai naturalmente ter mais capacidade de organizar os pensamentos e está muito mais bem preparado para evoluir pedagogicamente e para se adequar ao mercado de trabalho futuramente do que alguém que vive de inputs momentâneos e absolutamente esquizofrénicos, como é o consumo de informação hoje em dia. Assim, o desafio que hoje se nos apresenta é aprender de novo a narrar, não nos limitando a produzir e consumir informação, embora esta seja a direção para a qual nos impelem os potentes e preciosos meios de comunicação contemporânea. Narrar significa hierarquizar. Hierarquizar significa ter uma capacidade crítica de escolha. E consumir informação é sabermos escolher. Diz ainda Francisco na sua mensagem que a experiência do vínculo que nos precede faz com que a família seja também o contexto onde se transmite aquela forma fundamental de comunicação que é a oração. Na família Martins, este é um desafio. O desejo foi sempre o da integração da Ana numa comunidade onde possa fazer a sua formação cristã. Mas as suas necessidades especiais não facilitam a tarefa. Porém, a fé começa por se viver em casa, em família. A Igreja vivemos e fazemos por estar e para que também a família se viva. Portanto, a Ana está habituada a rezarmos desde pequeníssima. Antes das refeições ela já sabe, portanto ela benze, ela acompanha os momentos de oração, cânticos com gestos procuramos ir introduzindo porque ela vai aderindo e ela gosta muito da música e de ouvir cantar. Uma parte mais orante, se calhar tem a Bíblia no colo e vai folheando para a frente e para trás. A espiritualidade, a fé, nós procuramos transmiti-la aos nossos filhos de maneiras diferentes. Do Pai, do Filho, do Espírito, que está deste lado, do Espírito. Nós não sabemos dizer muito bem qual é a percepção ou não que ela tem de Deus e de tudo isto, mas tem o essencial, que é a vivência do Deus amor nos gestos concretos da família e daqueles que lhe são mais próximos e que se dedicam a ela. Comunicar a família, ambiente privilegiado do encontro, na gratuidade do amor. O desafio do Papa para este Dia Mundial das Comunicações Sociais. A família, lugar primeiro de comunicação e escola de vida. Escola de tudo. Escola não só de educação, mas escola também de formação. E é extraordinário que tenham passado 2000 anos e que seja ainda necessário, e naturalmente cada vez mais necessário, que a Igreja e o Papa, os vários Papas, incluindo o Papa Francisco, alertem para a importância da família, que é, na verdade, a nossa base. Nós nunca conseguimos separar o que somos daquilo que depois fazemos na vida, não é? Não tenho esse dom. Tento, obviamente, em termos profissionais, assumir o melhor que sei, a minha postura profissional, não esquecendo que sou pai, não esquecendo que sou católico, cristão, e o contrário é verdade. Eu, como pai, também não me esqueço que sou jornalista, não me esqueço que sou cristão, e, portanto, o ideal é combinar tudo e pode ser que no cocktail a coisa resulte. Há cocktails que às vezes não resultam, eu faço para que isto resulte. Eu sei que este desenho está a milhas do que na prática pode ser a concretização de diferentes estatutos editoriais. Mas é exatamente por isso que importa não o meter na gaveta. O possível está ao alcance de qualquer projeto vulgar. Se queremos chegar mais longe, não podemos desistir do impossível.